Muito boa tarde a todos, a todas e a todes. Eu sou o Caio Campanhã, sou o mediador da live do dia de hoje, sou membro da coletiva O que Você Quer Dizer, e estudante de Artes Cênicas, licenciatura na UFOP. Sejam todos muito bem-vindos a mais uma programação da agenda do IF de enfrentamento à Covid-19. Vou falar um pouquinho do que é a agenda. A agenda é um espaço de criação de conteúdo de informações e entretenimento, composto por diversos setores da comunidade escolar. Os conteúdos, eles são produzidos quinzenalmente e eles são divididos da seguinte forma. Na terça-feira é dia do Fique Ligado, onde você pode conferir um resumo do que foi feito na quinzena anterior e o tema que nos espera nessa semana. Na quarta é dia de live, que é o que está acontecendo hoje, em que as nossas convidadas da semana vão debater sobre o tema. Na quinta-feira, a gente tem o Cine IF, que é uma parceria do IF com o Cine Vila Rica, com a produção de audiovisual, e em seguida um bate-papo sobre o filme que foi assistido. Na sexta-feira é o dia do Articulando Ideias, que é uma parceria das bibliotecárias do nosso instituto, com levantamento de material literário, artes visuais, podcasts, tudo isso também sobre o tema da semana. Se você tem interesse em participar da nossa equipe, não deixe de entrar em contato com a gente. O e-mail é agendacovid19.op@ifmg.edu.br. O tema da live de hoje é o Enem passou e agora? Saúde mental e perspectivas de vida após o Enem. Para garantir o certificado, lembre-se que ele vai ficar fixado na descrição do chat. Agora eu vou passar a palavra para a professora Ana Elisa Novaes, que é diretora de ensino do IF, que ela tem um informe para passar para a gente. Obrigada, Caio. Boa tarde a todos e a todos. Boa tarde aos presentes na live de hoje. As convidadas, Jana, Júlia, Luísa, um tema muitíssimo importante. Boa tarde, Jonatas, Luana, a equipe técnica que está por trás. Pessoal, eu pedi uma palavrinha hoje aqui, né, nesse evento, porque a gente teve uma notícia muito triste dentro do campus, né? Hoje é um dia triste no campus IFMG, no IFMG Campus Ouro Preto, né? Tivemos a notícia da perda de uma aluna, Amanda Cristina Alves Ferreira, aluna do curso de Física, do primeiro período, nos deixou hoje, e é um momento muito triste, e é muito importante que esse comunicado seja feito, e que a gente tenha ciência e possa ter oportunidade, inclusive, de viver esse luto, né? O comunicado oficial do luto, ele está sendo providenciado para toda a comunidade, mas a minha fala aqui é em nome da direção geral, em solidariedade à família da Amanda, aos colegas da Amanda, aos professores e professoras da Amanda, e a todo mundo que teve oportunidade de conviver com ela aqui dentro do campus e fora dele, né? Amanda tinha 22 anos, e eu queria, assim, a gente está providenciando, né, uma fala em homenagem a ela, mas eu queria pedir licença aos professores da área de física, os professores da Amanda, eles prepararam uma fala para esse momento, e lembraram de uma autoavaliação que foi feita na física, e lembraram de um trechinho do que a Amanda escreveu, dessa autoavaliação. Devido ao cenário atual que se encontra, que nos encontramos, quem não pode se dar ao luxo de ficar somente em casa, fica em constante apreensão.
as notícias são sempre ruins. Os números de morte só vêm aumentando e cada vez parece mais longe de tudo acabar. Contudo, trabalhando, estudando e me desdobrando, eu me dou nota 8. Nesse momento, né, em que a gente tem pela segunda vez, né, números altíssimos da Covid no Brasil, a gente vê novamente o número se transformando num nome próximo a nós. Que a Amanda nunca seja esquecida, que sua memória possa ser respeitada e que a gente possa lidar com esse luto dentro da nossa instituição. Em nome aqui, então, da direção geral, eu informo essa triste notícia e acredito que a gente precisa, inclusive, reforçar a extrema necessidade de continuarmos respeitando as normas de isolamento social, a necessidade de ficar em casa, a paciência para que isso tudo termine. Nós não precisávamos estar passando por isso nesse momento agora. A gente acredita que a extensão da pandemia e o número de mortes elevado poderia ter sido evitado por várias instâncias, né? Para que a gente estivesse agora numa situação melhor e não novamente no pior estado da pandemia. Mas é muito importante reforçar, né? Fiquem em casa, respeitem as normas de isolamento, cobrem por vacina para todos e para todas, para que essa campanha de vacinação aconteça o mais rápido possível, para que a gente possa estabelecer um mínimo de estabilidade, segurança e saúde para todos nós, né? Eu desejo a todo mundo um ótimo evento, acredito que as palavras do professor Reginato, eu acho que é importante, ele está aqui nos bastidores também, né? É uma tristeza muito grande para o campus, um momento tão difícil para todos e para todas. Que as palavras da Amanda se reverberem. A da Amanda é mais um pedaço do IFMG que se transforma em saudade. Meus sentimentos e nossos sentimentos, né, do campus Ouro Preto, aos familiares, aos colegas e aos professores e professoras da Amanda. Muito obrigada por esse momento. Obrigado, Ana, por essa fala. Queria reiterar a importância de trazer, né, esse informe e de visibilizar o nome, né, dessa pessoa, porque eu acho, e eu falo também por toda a equipe da agenda, né, do GT, que não são apenas mortes, né, não são números. Os dados que eu encontrei no dia de hoje são alarmantes e eu acredito que eles já estejam desatualizados, né? São 358 mil mortes e nas últimas 24 horas, 3.687. De repente a gente se depara com uma pessoa próxima, né, do campus, com com familiares, com conhecidos, com vizinhos, com mães de amigas, e é de extrema importância que essas pessoas elas não sejam esquecidas, que elas não virem mais uma estatística, né? Em nome do GT da Agenda, me solidarizo com a família da Amanda e presto também os nossos pêsames e reitero a importância de que a gente cobre dos setores responsáveis medidas cabíveis para que a gente saia dessa. Seguindo isso, eu espero que a gente consiga ter um bom dia, um bom fim de tarde. Eu vou passar a palavra e apresentar a Luísa, Luísa Coelho. Bem-vinda, Luísa. Ela é diretora regional da UFES, no Maranhão, é estudante do terceiro ano do Instituto Federal do Maranhão
Muito bem-vinda, a fala é sua, uma boa fala. Obrigada, Caio. Eu queria aqui saudar esse espaço em nome da professora Ana, que estava aqui agora, né? Professora Carol também, que organiza. E queria dizer que é muito importante a gente falar aqui sobre a Amanda, né? Que é uma menina de 22 anos, do campus Ouro Preto, e que veio a falecer sendo uma morte evitável, né? Porque nesse momento as pessoas, como eu já vi em alguns lugares, as pessoas não morrem mais da doença, elas morrem porque elas não foram vacinadas, porque nós já temos a vacina. Quando a gente não tinha, era uma coisa, e agora que a gente tem, a gente precisa vacinar todos o mais rápido possível. Inclusive, queria me apresentar aqui de novo, né? Eu sou a Luísa Coelho, eu tenho 18 anos, estudo no terceiro ano do ensino médio, no Instituto Federal também, só que do Maranhão. Sou representante da UBS lá no meu estado, mas atualmente estou um tempinho aqui em São Paulo, cuidando da pasta de escolas técnicas, né, dos institutos federais e tudo mais. E a gente tem feito um trabalho incansável, né, sobre essa questão do Enem, que é o tema dessa live, né? O Enem passou e agora? E é um tema que eu mesma estou muito curiosa para ouvir aqui as outras meninas, a Jana, a Júlia, porque eu não. Ou porque eu fiz o Enem agora, né? Tô no terceiro ano, e tô assim, fiz o Enem, e agora o que eu faço? Sempre tem aquela ansiedade, aquela espera pelo SISU e tudo mais. E a UBS agora, nesse momento, tem uma campanha que chama Vida, Pão, Vacina e Educação. E a gente tem espalhado essa campanha nos 4 cantos do país, em todas as regiões. Os reitores, muitos estão participando dessa campanha junto com a gente, os reitores dos institutos federais de vários estados. E quando a gente fala de vida, né, no início da frase, a primeira palavra da nossa frase, vida, pão, vacina e educação, a gente precisa falar de uma vida de qualidade. E uma vida dos trabalhadores, dos estudantes, com saúde mental, né? E nesse momento, especificamente aqui, entrando mais no tema desse debate, falar sobre vida dos estudantes, a gente precisa falar sobre saúde mental, porque foi até o tema da redação, né, que a gente fez, e a gente vive num momento que a nossa saúde mental está muito afetada assim, né? Eu, por exemplo, fiquei 6 meses sem aula nenhuma, tive que começar a trabalhar mais por conta, né, dos problemas financeiros que a pandemia traz e tal. E tudo isso vai afetando muito a gente. Quando as aulas voltaram, aí teve que se readaptar em um novo formato, pensando sempre em como que eu ia fazer o Enem. Então, quando a gente fala de vida nessa campanha, a gente precisa falar de uma vida com qualidade de vida, né, com saúde mental para esses estudantes. E eu acho que a gente também precisa sempre lembrar que o Exame Nacional do Ensino Médio não é só para você entrar na universidade, é para você avaliar como que o ensino médio tem evoluído no nosso país. E como que a gente vai avaliar a evolução, a qualidade do ensino médio no Brasil, sendo que mais de 50% dos estudantes que se inscreveram para fazer o Enem não fizeram. Então, a gente também precisa ter essa preocupação, em um momento que a gente precisa urgentemente avaliar a qualidade da nossa educação, porque nós tivemos uma mudança do formato presencial para o formato online, para o formato EAD. Então, nesse momento, essa avaliação da educação é essencial, e a gente não vai conseguir fazer ela tendo esse número tão alto de abstenção, né, de pessoas que se inscreveram e não foram fazer o Enem. Então, a gente também precisa pensar nisso, né? O Enem passou, como é que a gente vai avaliar a qualidade desse ensino do nosso país, né? De todas as regiões, de diversas cidades, enfim. E outra coisa que a gente também precisa pensar a UBS, né? É a União Brasileira dos Estudantes Secundaristas. Estudantes secundaristas são aqueles que estão no seu ensino fundamental, no seu ensino médio, no ensino técnico ou médio e técnico junto, como é o nosso caso aqui, ou no pré-vestibular, enfim. E a gente precisa pensar onde é que estão esses estudantes que não foram fazer o Enem. Qual é a perspectiva de futuro que eles têm, né? Por que eles não foram fazer o Enem? Será que é só por conta da questão sanitária ou é porque eles não acreditam mais que com o Enem eles têm chance de mudar a sua vida, de ser a primeira pessoa da sua família a entrar na universidade? O Enem era aquela esperança que o estudante tinha, né? Ainda mais também com esses programas como o FIES, como o ProUni, de entrar numa universidade, se não for pública, em uma universidade privada. Então, a gente falar agora que
o Enem passou, pronto, se inscreve no SISU. Não, a gente precisa pensar nessa dívida histórica que o nosso país tem com esses mais de 50% de estudantes que não foram fazer o Enem. Qual que é a política pública que vão adotar para a gente saber quem são esses estudantes, por que eles não fizeram o Exame Nacional do Ensino Médio e garantir com que eles façam o que vai ter no final desse ano. E que seja um Enem seguro para todos e todas, porque aí, provavelmente, é o que tudo indica, com essa gestão, com essa demora dos insumos da vacina, até o final do ano, em novembro, nós ainda estaremos vivendo a pandemia do Covid-19. E o Enem, se for realizado, precisa ser um Enem seguro, né? Quando ele for realizado, né? Então, nós da UB estivemos na luta aí para que o Enem fosse adiado, né? Aquela luta gigante que eu acredito que a maioria das pessoas aqui ouviram falar na campanha de Enem que a gente puxou, que tomou conta das redes sociais, que nós somos acostumados a tomar conta das ruas, com as grandes manifestações e tudo mais, mas dessa vez a gente teve que agir com a responsabilidade de fazer uma coisa virtual e tudo mais. A gente fez essa campanha do adiamento do Enem, a gente conseguiu fazer, né, todos os estudantes, professores, pessoas que lutam pela educação no nosso país, a gente conseguiu fazer com que a gente tivesse o formulário, né, do Ministério da Educação, onde os estudantes pudessem falar quando que eles achariam que seria melhor que houvesse aplicação da prova. E o que ganhou foi a data de maio. E o Ministério da Educação aplicou a prova no final de janeiro, ocasionando essa abstenção altíssima de mais de 50%, e também ocasionando aglomeração, estudantes que entraram no local de prova e não puderam fazer a prova porque não tinha lugar dentro da sala de aula garantindo o distanciamento, salas de aula fechadas com ar-condicionado, salas de aula que não ofereciam álcool em gel. Então, diversos problemas que foram acontecendo, nós entramos com diversas ações judiciais, fizemos diversas denúncias para que esse Enem fosse feito de forma segura. Então, depois que o Enem passou, aqueles estudantes que não conseguiram fazer a prova, mesmo tendo entrado dentro do seu local de prova, a gente deu todo o apoio, o suporte, participamos ativamente ali das denúncias que eles fizeram para garantir que eles fizessem o Enem depois. Então, sem contar, né, que agora o SISU abriu, só que antes do SISU abrir, a gente não tinha, o site do INEP caiu diversas vezes, demorou praticamente 24 horas para que a gente conseguisse ver as nossas notas, então isso também já é uma coisa que afeta muito a nossa saúde mental, acredito que a Jana possa falar sobre isso, porque a gente fica naquela ansiedade por muito tempo até a nota sair, quando a gente recebe a data que a nota vai sair, a gente já fica mais ansioso, quando chega na data, ainda mais, e aí o site não funciona, né? Então, até no Twitter foi um dos assuntos mais comentados sobre saúde mental, justamente por conta disso, dessa espera, desse problema que poderia ter sido evitado com um site feito de forma mais organizada, feito um site de melhor qualidade, para que ele não caísse com a quantidade de acessos, né? Porque dá para você ter noção de quantas pessoas vão acessar aquele site naquele momento, porque sabe quantas pessoas se inscreveram no Enem. Então, tudo isso, somando, acaba que os estudantes têm a saúde mental altamente afetada. E também a gente precisa entender que já estava com a saúde afetada antes. E eles não têm mais espaço da escola presencialmente para conversar com a psicóloga da escola, para conversar com o seu professor, para conversar diretamente com seus amigos. O estudante não tem mais esse espaço, até mesmo espaço que poderia servir de denúncia, de que os professores poderiam identificar que esse estudante estava com algum sintoma psicológico e tudo mais. Então, esse espaço da escola que serve de espaço de denúncia, até de meninas que podem estar sofrendo violência dentro de casa, meninos e meninas, que isso lá também afeta a saúde psicológica desses estudantes, não temos mais esse espaço. Então, precisamos de medidas mais efetivas, de que quando as aulas presenciais voltem, que voltem com preparação dos professores, que voltem com um acolhimento especial desses alunos, que todos, gente, sem exceção, tiveram algum problema psicológico nesse momento, seja o medo, seja picos de ansiedade, tem diversas pesquisas que provam isso, né? Uma coisa que a gente fala da boca para fora, é uma coisa que a gente sente e tem como provar. Então, a gente precisa pensar na saúde mental desses estudantes que fizeram o Enem, e não passaram, dos estudantes que nem sequer conseguiram fazer o Enem, e que a gente se sente insuficiente quando a gente não passa.
E esses alunos precisam ter a compreensão de que esse foi o Enem da desigualdade. Porque esse foi o Enem que os estudantes de escola privada tinham o seu computador, tinham o seu celular, sua internet de qualidade, e mesmo assim enfrentavam dificuldades, mas que conseguiram dar continuidade aos seus estudos, né? E aí, os estudantes que estão ali na escola pública, os estudantes que não têm acesso à internet, os estudantes que não têm acesso a um computador, eles saíram prejudicados, e não é culpa deles. Estudantes que muitas vezes tinham como única refeição a merenda da escola, o almoço da sua escola, e que agora estão passando fome em suas casas, que seus pais foram demitidos e estão tendo que trabalhar entregando comida para o aplicativo. Então, acaba que a gente coloca muito essa culpa de não passar na gente, mas a gente precisa espalhar para esses estudantes que a culpa não é deles, que a culpa não é nossa, que esse foi o Enem da desigualdade, que esse é um momento atípico que a gente vive na nossa sociedade, que a gente está tendo que gritar pelo óbvio, como a vacinação, como até mesmo o adiamento do Enem, que a gente o tempo todo precisa estar ali falando óbvio, gritando e lutando pelo óbvio, né? Então, já aqui encaminhando para finalizar, porque eu sei que ainda vão ter as perguntas e tudo mais, mas também teve toda aquela questão da própria nota fantasma no SISU, né? O Enem passou e agora? Você entra no SISU e você não consegue ter noção se você vai passar no curso que você escolheu, porque a partir de 2020 colocaram aquela questão de que a sua nota vale na sua primeira e na segunda opção, que muita gente também não entendeu e não foi informado sobre isso, né? Meu próprio Instagram ficou lotado de gente perguntando o que significa, por que as notas estão tão altas, né? Então, tudo isso afeta a nossa saúde mental, e a nota fantasma é importante a gente lembrar que foi derrubada por uma ação judicial que a UBS fez parte, que a UBS participou, e agora a gente já consegue ter uma noção melhor da sua classificação, consegue ter uma noção melhor da nota de corte mais próxima ali. Então, isso também foi uma conquista muito importante, né? Óbvio que eu falei aqui de várias coisas muito ruins que aconteceram, de vários momentos difíceis que os estudantes passaram, mas nós tivemos vitórias, né? Durante a pandemia, a gente conseguiu aprovar o Fundeb, durante a pandemia, a gente conseguiu mais auxílios, auxílio alimentação em diversos estados. Os institutos federais continuaram fazendo pesquisa, produzindo pesquisa nesse momento. Eu sou extensionista, né? Faço parte de um projeto de extensão, e a gente conseguiu se reinventar para fazer esse projeto funcionar. Então, os institutos federais estão de parabéns, mostrando para o Brasil que a gente precisa de mais investimento na ciência e na tecnologia nesse momento. Também os institutos federais sempre têm um apoio psicológico de referência aos estudantes, né? Como muitas escolas estaduais às vezes não têm, escolas municipais às vezes não têm. Então, os institutos federais, nesse momento, precisam ser protegidos e defendidos. Se depender da gente, da União Brasileira de Estudantes Secundaristas, dos estudantes da rede, dos professores da rede, a gente vai cada vez mais mostrar para o país a importância do Instituto Federal. Inclusive, queria aproveitar o espaço para convidar vocês para se inscreverem na Bienal da UNE, né, da Bienal da União Nacional de Estudantes. E lá a UBS vai ter um espaço especial chamado DNA da Rebeldia, onde a gente vai apresentar os projetos de pesquisa dos estudantes secundaristas dos institutos federais. Então, se vocês entrarem no site, vocês podem escrever o trabalho de vocês também, e a partir disso a gente vai mostrar para o país, um evento nacional, com gente do Instituto Federal de todos os estados praticamente. A gente vai mostrar que os institutos federais continuam produzindo pesquisa e precisam produzir ainda mais. A gente precisa defender dos ataques da democracia que o Instituto Federal vem passando, dos ataques financeiros, né, de corte de verbas que o Instituto Federal tem passando também. Então, convido a todos aí que conheçam a Bienal da UNE, só pesquisar no Google que aparece lá, inscrevam seus projetos para quem faz projeto, tem de todas as áreas. E para finalizar mesmo, sei que já falei um pouquinho bastante. Para finalizar, eu queria aqui só lembrar da dívida histórica que a gente vai ter com mais de 50% dos alunos que não foram fazer esse Enem. Esses alunos que estão sem perspectiva de futuro, porque a gente faz o Enem pensando em entrar na universidade, em mudar a nossa vida, em ter uma profissão que a gente gosta, em ter uma profissão que a gente vai conseguir se sustentar. E agora, esses estudantes estão ali sujeitos a subempregos, entregando comida por aplicativo, muitos até mentindo a sua idade, usando a identidade de outra pessoa porque tem 16 anos e está entregando comida por aplicativo e não pode, né, ser menor de idade e se cadastrar no aplicativo. Então, a gente precisa falar isso,
dessa dívida histórica com os estudantes, das conquistas que a gente teve, com certeza, dessa mudança do SISU, da aprovação do Fundeb, dos institutos federais continuarem fazendo pesquisa, inclusive produzindo sabão, álcool em gel, máscaras descartáveis nesse momento. Mas a gente precisa também pensar em políticas públicas, em perspectivas, em como que a gente vai mostrar para esses estudantes, que a maioria são de periferia, que a maioria são negros, como que a gente consegue passar para eles que há um futuro melhor, que há esperança, né? Em um momento tão difícil como a gente vive agora. Então, queria parabenizar aqui pelo espaço da agenda, pelas pessoas que fazem parte desse projeto, do rádio também, que a galera falou comigo, parabenizar o Campus Ouro Preto por essa iniciativa, que de certa forma também traz esperança, né? A gente vê aqui os professores, vê convidados, a gente aprende um pouco, então tá se movimentando, tá saindo da rotina, é muito importante nesse momento, então eu queria aqui agradecer pelo espaço. Podem contar com a União Brasileira de Estudantes Secundaristas, entrar em contato comigo, vou falar que meu Instagram é luisa.elas, então podem entrar em contato comigo qualquer coisa. O Instagram da UBS é UBS Oficial, e a gente está ali sempre na luta, nunca se esquivando e provando que o governo federal precisa de dar mais investimento para a educação e cuidar da saúde mental desses estudantes que fizeram o Enem, que não passaram, que fizeram o Enem e vão ter que fazer a universidade EAD, mas não tem uma internet, mas não tem um computador, dos estudantes que não sequer conseguiram fazer esse Enem e precisam de políticas públicas para que eles sejam incentivados a fazer o que vai ter no final do ano. Então é isso, gente. Muito obrigada. Estou aqui. Obrigado, Luísa, pela sua fala. Dando seguimento à nossa live, eu vou passar a fala para a Jana Zdebski. Acho que eu falei certo. A Jana, ela é psicóloga e historiadora. Bem-vinda, Jana. Obrigada, Caio. Quero primeiramente saudar o espaço aqui da live, né, agradecer muito o convite da professora Carolina, agradecer também todos os presentes aqui, a Luísa, a Júlia, as pessoas que estão no apoio técnico, a Luana, que agora está fazendo a interpretação de Libras, e também trazer uma saudação muito fraterna aos amigos e à família da estudante Amanda, né, porque ela é um nome, uma identidade diante de tantas perdas que a gente vem tendo e que às vezes parecem ser só números, né? E a cada dia mais, a cada instante, a gente vem tendo esses nomes, esses números sendo transformados em nomes mais próximos de nós, colegas, amigos, familiares, e tendo uma realidade pandêmica que cada vez mais também afeta a nossa saúde mental e a nossa qualidade de vida. Então, deixar essa saudação fraterna em nome da Amanda e da sua família, dos seus colegas, mas também a todos e todas que perderam um familiar, um ente querido, nesse momento de luto coletivo que a gente tem vivido aqui no Brasil. Esse debate sobre o Enem, ele é extremamente importante para pensar a juventude brasileira e a vida da juventude brasileira, mas ele também envolve muitas questões, né, que tem a ver com projeto de vida, que tem a ver com perspectiva de futuro, que tem a ver com carreira, com mercado de trabalho, com perspectivas e expectativas da família desses jovens e dessas jovens que saem do ensino médio. Então, quando a gente está falando de juventude, né, quando a gente está falando, aliás, de pessoas em geral, a gente tem diversas fases de transição na nossa vida. Fases em que a gente passa por momentos de mudança muito abrupta. E um dos principais momentos de mudança, de transição e de transformação que a gente vive é na juventude. Quando a gente sai do ensino médio, quando a gente termina, né, essa etapa do ensino básico, vem aí uma série de cobranças, porque terminou o ensino médio e agora? Então, a questão não é nem o Enem passou e agora. A questão é, terminou o ensino médio e agora? Porque o Enem, o ingresso na universidade, o vestibular, acabam se apresentando, né, nas expectativas da família e da sociedade como um todo, como uma única alternativa, ou como uma alternativa necessária para o pós-ensino médio.
né? Então, quase que como uma obrigação de que você consiga passar na universidade de primeira. E é justamente nesse momento de saída do ensino médio, onde a juventude, onde as pessoas passam por essa maior fase de transição da sua vida. E geralmente muito ainda imaturas, né? Porque como que uma pessoa de 17, 18 anos vai conseguir arcar com essa responsabilidade imensa de escolher uma profissão, escolher uma carreira, essa ideia de escolher aquilo que eu vou fazer para o resto da minha vida, né? E entrar num curso que você vai precisar chegar até o fim, estudar ali por 5, 6 anos, talvez até mais, dependendo do funcionamento, né, das disciplinas e também do cronograma, que pode ser afetado, inclusive por questões fora do nosso controle, como é o caso da pandemia. Mas então a gente tem uma decisão gigantesca para ser tomada na beira dos nossos 17, 18 anos. E nem sempre a pessoa em questão ali que sai do ensino médio consegue estar preparada para tomar e arcar com essa decisão, porque é um momento também de autoconhecimento, é um momento de dúvida, é um momento de pensar a respeito do projeto de carreira, e nem sempre essa decisão ela vai ser definitiva, né? Podem haver mudanças, nem sempre o curso em que a pessoa ingressa é o curso em que ela vai permanecer, mas tudo isso é perpassado por muita cobrança, por muita expectativa. Então, desde que a gente sai do ensino médio, já começa a ver essa expectativa, principalmente da família, a respeito disso, né? Você vai passar no vestibular? Que curso você vai escolher? Né? Não tem só a questão de passar no vestibular, tem também socialmente uma hierarquia de cursos que são aprovados ou reprovados, né, para que uma pessoa faça. Ou seja, existe uma hierarquia, inclusive, de valores a respeito de cursos que a pessoa pode vir a escolher. Então, também não é só passar no Enem, não é só passar no vestibular, é passar no vestibular e no Enem para um curso renomado, né, que tenha algum tipo de valor social. E aí também já começa todo o debate da desigualdade, porque a desigualdade já começa quando alguns cursos são valorizados em detrimento dos outros. E nesse patamar de cursos desvalorizados e não aprovados socialmente, a gente tem inclusive a carreira de licenciatura, né? Professores e professoras não bem remunerados, com cargas horárias excessivas de trabalho, que já não têm mais contratos fixos, né? Precisam passar ali pela ansiedade de serem ACTs, terem contratos temporários. Então, toda a rede de educação pública no nosso país passa por problemas de saúde mental. Não só estudantes, mas também professores e professoras, familiares, que ficam ali na expectativa de que seus filhos e filhas ingressem na universidade, mas muitas vezes com a angústia de não poder fornecer as condições básicas, seja um notebook com internet, um celular com internet, e até mesmo o transporte seguro até a sala de aula, até a sua escola. Então, é toda uma carga gigantesca de responsabilidades, expectativas, escolhas e decisões importantes que a gente tem que tomar de cara com 17, 18 anos, ali no início da nossa vida adulta, né, no final da nossa adolescência. Mas é importante destacar, né, e fazendo um gancho também com a fala da Luísa, mas já pensando nessas questões de responsabilidades que eu coloquei, destacar que nem todo sofrimento ou toda questão de saúde mental é algo pessoal, né? Porque às vezes a gente tem essa responsabilização, inclusive a respeito do nosso sofrimento, de pensar, eu estou sofrendo, eu preciso lidar com isso. Isso é um problema meu, eu não consigo lidar com as coisas, eu não sou capaz de lidar com as situações, não sou capaz de passar no vestibular, de me manter calmo, de lidar com a ansiedade, né? Então, até pensando a saúde mental, existe essa carga de autorresponsabilização, quando, na verdade, a gente faz parte de um sistema gigantesco que vem gerando sofrimento psíquico, que vem gerando problemas de saúde mental nas pessoas. Não só a questão da desigualdade social, mas talvez a desigualdade social seja um dos principais fatores, porque o Enem é o Enem da desigualdade, mas também todo o contexto que a gente vem vivendo agora é um retorno à desigualdade social gigantesca. Então, quando, por exemplo, eu saí do ensino médio, eu também participei do movimento estudantil no ensino médio, na época da UBS,
E eu participei justamente da luta pela aprovação do ProUni. E logo depois eu entrei na universidade privada comunitária, porque eu não tinha condições, por exemplo, de morar numa capital para estudar numa federal. E eu entrei na Universidade de Psicologia pelo ProUni. E depois disso também segui um segundo sonho, que era a licenciatura, entrando no curso de História numa universidade federal, onde hoje eu também faço pós-graduação na Universidade Federal de Santa Catarina. Então, essas conquistas de ingresso na universidade, de possibilidade de ampliar as pessoas que conseguem acessar a universidade, também fizeram parte da minha vida. Né? Como uma pessoa que veio de uma família onde ninguém tem curso superior, onde meus pais, avós, não têm nem o ensino médio completo, né? Então, consegui entrar na universidade não só pelo meu próprio esforço, né? Porque essa perspectiva de meritocracia, ela é muito excludente também, porque ela causa justamente essa sensação. Quem entrou, entrou porque batalhou para isso. Quem entrou, entrou porque lutou para estar lá. Né? Quando, na verdade, tem uma série de fatores que fazem com que as pessoas consigam entrar e permanecer na universidade, que não tem a ver com a sua capacidade, com a sua luta, com a sua motivação em fazer aquilo. Né? Eu só entrei na universidade porque eu tive acesso ao ProUni, porque teve um programa do governo federal naquele período que conseguiu abrir brechas para pessoas que não tinham acesso à universidade, não tinham como entrar numa universidade federal, conseguir cursar gratuitamente um curso de ensino superior. E eu só continuei também numa carreira acadêmica porque tive acesso a uma universidade federal, tive acesso a bolsas de incentivo à pesquisa. Então, nem tudo tem a ver com a nossa capacidade pessoal, né? As coisas também têm a ver com políticas públicas. A nossa capacidade pessoal de acessar e permanecer na universidade também tem a ver com projetos do Estado, com projetos do governo federal, com projetos do Ministério da Educação e com formas diferentes de incentivo ao acesso e à permanência da universidade. Então, onde eu quero chegar com isso é que as questões de saúde mental, elas não são individuais. Elas perpassam por fatores coletivos. O sofrimento psíquico, ele também é causado pela desigualdade social, ele também é causado pelo excesso de expectativas e de cobranças pelas quais a gente passa nesse período de escolha de carreira, nesse período de escolha de um curso de ensino superior. O sofrimento psíquico que a gente vive, ele é gerado por tudo isso, ele é gerado pelo medo de estar num ambiente com alto risco de contaminação, como os locais de provas do Enem. Então, toda a sensação de ansiedade, de medo, de angústia, de pavor, de achar que não consegue lidar com essa situação de pandemia e de pressão, não está relacionado com uma incapacidade pessoal, né? Mas está relacionado, sim, com questões sociais e que estão fora do nosso controle individual, mas perpassam por um aspecto de luta coletiva, tanto de organizações como a UBS, a UNE, a ANPG, organizações do movimento estudantil, né, a sociedade organizada, e que fogem dessa possibilidade da gente individualmente conseguir resolver. Então, toda a carga, né, social também impacta muito na saúde mental das pessoas. Não é só a nossa capacidade de conseguir lidar com as coisas. E queria partir também para um segundo ponto, né, que qual é o simbolismo e a representação que um curso superior tem na vida das pessoas. Porque quando a gente é pequeno e alguém pergunta, né, para a gente o que você quer ser na vida, é muito comum que as pessoas respondam a profissão que querem seguir. Né? Então, se alguém te pergunta o que você quer ser na vida, é natural que você vai responder: eu quero ser uma professora, eu quero ser uma psicóloga, eu quero ser uma advogada. Ou seja, né, a ideia de ser alguém na vida, ela está muito relacionada com o ensino superior. Ela está muito relacionada com ter uma profissão reconhecida. Né? E será que pessoas que, então, não têm um ensino superior não são ninguém na vida? E é esse o questionamento que eu queria trazer também, né? Para quem, por exemplo, não passou no Enem, ou para quem não conseguiu fazer o Enem, quem entrou no espaço de aplicação de provas e não conseguiu entrar em sala de aulas, para quem fez e não conseguiu obter a nota suficiente para entrar no curso que desejava. Você é muito mais do que um curso de ensino superior, você é muito mais do que uma carreira, uma profissão, uma escolha profissional.
né? Então, reconhecer esses aspectos da nossa identidade para além de uma carreira, para além de uma profissão, é muito importante. A gente não pode se resumir à nossa carreira profissional, não pode atrelar a ideia de ser alguém na vida com a nossa carreira profissional, porque todo mundo é alguém na vida, né? A minha mãe, que não tem um curso superior, é alguém muito importante na vida, e que eu só entrei no curso superior pelo exemplo dela de ser uma mulher forte, empoderada e que deu conta de muitas coisas para eu poder chegar até aqui. Então, todo mundo é alguém na vida, né? Independente de ter passado no Enem ou de ter ingressado num curso superior. E relacionado com isso, queria trazer a reflexão também do método de avaliação, porque a impressão que dá é que se eu não passei no Enem, então eu não estudei o suficiente ou eu não sou inteligente o suficiente. Mas o que é a inteligência, né? O que são as habilidades que um ser humano pode ter? O Enem, ele é só uma forma de avaliar, ele é só um recorte, né, que permite ter uma forma de avaliação mais da qualidade da educação do que da capacidade ou da inteligência individual de cada um. Porque as inteligências são múltiplas. Eu posso ser muito ruim em matemática e talvez zerar o Enem em matemática, mas eu posso conseguir manter uma conversa articulada com alguém sobre diversos assuntos sociais. Eu posso ter, por exemplo, inteligência emocional, de conseguir sentar com alguém e ouvir a pessoa com empatia e com afeto, né? Então, isso também é inteligência. Eu conseguir olhar para o outro e ter empatia e compreender o que aquele outro está vivendo também é uma forma de inteligência. Conseguir fazer várias coisas ao mesmo tempo, conseguir ter criatividade, conseguir pensar fora da caixinha, todas essas perspectivas são formas de inteligência que o Enem não é capaz de avaliar. Então, o Enem ele serve muito mais para avaliar a qualidade do ensino atual do que a inteligência das pessoas, porque a inteligência não pode ser avaliada numa prova de marca X com uma redação. Então, se você não passou no Enem, isso não quer dizer que você não é inteligente ou não é capaz de entrar num curso superior. As pessoas mais inteligentes que eu já conheci não foram as que passaram no primeiro lugar de classificação. E eu já passei em processos seletivos em primeiro lugar e outros em último. Será que isso quer dizer que eu emburreci? Né? Acho que não. Mas isso está relacionado com uma série de fatores. Quando eu vou fazer a prova do Enem, ou quando eu vou fazer um vestibular, ou quando eu vou fazer qualquer outro tipo de avaliação ou de prova, eu estou passando já por essa sensação de estar sendo avaliada, eu estou passando ali pela sensação de ter que lidar com expectativas de como vai ser o meu futuro, de como vai ser a minha vida, com as cobranças. Eu estou passando por medo, eu estou passando por tensão. Agora, o medo sanitário que a gente tem vivido, né? Quantos não foram fazer a prova do Enem, por exemplo, vivenciando um processo de luto? Então, tem um monte de coisa aí que está envolvida na hora que a gente vai fazer uma prova. E nem sempre a gente consegue ter um desempenho ali que é coerente ou que é condizente com o nosso conhecimento, com a nossa habilidade. Então, o Enem ele não reflete a tua inteligência, ele não reflete a tua capacidade. E ele também não é capaz de trazer à tona todo o processo de desigualdade social que tem sido ainda mais enfatizado nesse momento de pandemia que a gente tem vivido, onde pessoas não conseguem nem comprar o alimento básico com a sua renda mensal. Né? Quem dirá ter um computador com internet, um celular com internet para assistir a aula, ou até ter um ambiente privado em casa para conseguir assistir essa aula. Então, a prova do Enem não dá conta, de forma nenhuma, em avaliar a tua capacidade ou não de ingressar na universidade. E aí, queria também dirigir a minha fala para quem passou no Enem, né? Porque a gente acha, às vezes, que a ansiedade só está presente na vida de quem não passou ou de quem não conseguiu fazer. Mas, olha, eu tenho compartilhado, por exemplo, e ouvido de colegas da pós-graduação experiências e sentimentos terríveis de ansiedade. Porque quem está na pós-graduação também não sabe o que vai ser a expectativa de futuro. Quem está terminando uma graduação, um curso superior, também está vivendo esse processo de ansiedade. E quem passou no Enem e vai entrar num curso, também está passando pelo sentimento de ansiedade. Porque, primeiramente, né, a gente está vivendo um contexto onde as aulas EAD viraram
regra. E que bom, né? Porque enquanto professores e professoras não forem amplamente vacinados e não estiverem seguros para retornar à sala de aula, a gente precisa sim manter o formato de distanciamento social e de aulas online. Porém, qual que é a capacidade que a gente pode ter de realmente se manter focado, de aprender, de ter um bom desempenho ali com as aulas online? Com certeza ele é menor do que com as aulas presencial. Né? E não é só porque a luz azul e a coisa ali do computador acabam afetando na concentração, ardem o olho, deixam mais cansado, deixam esgotado. Não é só por isso. É porque na sala de aula a gente tem um monte de coisa que ajuda na saúde mental. A gente tem os colegas, a gente tem redes de apoio, a gente tem o encontro com pessoas ali para conversar, para se ouvir, né, para interagir. E tudo isso ajuda muito na saúde mental. Quem passou no Enem e agora está entrando no curso superior, vai também vivenciar sentimentos de ansiedade por estar numa rotina de aulas online que exclui toda essa possibilidade de uma experiência real do ensino superior, né? Daquela experiência de estar indo para a universidade, encontrando todo mundo, e isso também faz bem, né? Faz bem para a nossa saúde mental encontrar pessoas, abraçar nossos colegas, abraçar nossas amigas e amigos. Então, tudo isso já fica fora da experiência de ingresso na universidade dessas pessoas que passaram no Enem. E, então, eu queria deixar a mensagem, né, para todo mundo ter muita gentileza consigo mesmo. Porque se você entrou no curso superior e, de repente, descobriu que você não... que aquilo não cumpre a tua expectativa, que não é aquela profissão que vai te deixar feliz ou que vai te realizar enquanto pessoa, né, e precisou voltar atrás e mudar de curso e fazer tudo de novo e fazer o Enem de novo, tá tudo bem, né? É melhor você voltar atrás e começar tudo de novo do que seguir um projeto falido, um projeto que não te faz feliz. Porque às vezes dá essa sensação de estar atrasado, né? Ou do tipo, eu tenho que terminar esse curso no tempo, mas no tempo de quem? Eu estou atrasado com relação a quem? As cobranças sociais de terminar um curso em determinado tempo, e qual que vai ser a minha experiência com isso? Então, ninguém está atrasado, né? Está atrasado quem está fazendo uma coisa sem sentido para a sua vida, está atrasado quem está investindo em uma coisa que não tem significado. Então, tenham gentileza consigo mesmo. Seja porque não conseguiu passar no Enem ou no vestibular, seja porque passou e não está se sentindo realizado, ou seja porque passou e não está dando conta. Ninguém precisa dar conta de tudo nesse momento. Se você não está dando conta de fazer todas as disciplinas da tua grade curricular, tá tudo bem, porque a gente tá tendo que dar conta de lidar com um luto coletivo. A gente está tendo que dar conta de lidar com 400 mil mortes aqui no nosso país. A gente está tendo que dar conta de lidar com a insegurança, de não saber se vai entrar e permanecer na universidade, de não saber se as aulas vão voltar na modalidade online ou não, de não saber se o nosso parente, o nosso amigo próximo vai sobreviver até amanhã. Então, a gente está tendo que dar conta de muita coisa. Você não precisa dar conta também de tirar uma nota 10, ou de fazer todas as disciplinas, ou de passar no Enem, porque isso é pedir demais também para a gente dar conta. E isso não te resume como pessoa, isso não te resume como ser humano, e nem a tua capacidade ou a tua inteligência. E queria também, né, deixar a mensagem de além da gentileza consigo mesmo, de todo mundo ter gentileza com o outro, né? Porque a gente nunca sabe a barra que o outro está passando. Então, ter gentileza com cada pessoa que a gente encontra é mais do que necessário. Que professores e professoras que estão assistindo essa live tenham também compreensão e empatia com estudantes que não conseguem entregar as coisas no prazo, ou não conseguem ter o rendimento que talvez tinham, né? Porque é muito comum ter essa ideia do o que aconteceu com você? Você era tão bom e agora o que está acontecendo? Né? Porque a gente não consegue ter o mesmo rendimento que tinha antes de toda essa situação. E tá tudo bem, né? Não precisa cobrar do outro essa ideia de um bom rendimento. Famílias também que estão ouvindo essa live, que consigam ter compreensão e empatia com seus filhos e filhas. Porque o projeto de ensino superior, de universidade, de profissão, de carreira, ele é sim um sonho. Ele foi e permanece sendo o sonho da minha vida, mas ele não tem um tempo certo para acontecer. Ele pode acontecer no seu tempo. Então, seguir o seu sonho não significa ter um tempo
certo para fazer isso, para ingressar e finalizar o seu curso de ensino superior. Significa conseguir viver isso da forma que é possível para você naquele momento. Mas também não significa desistir do seu sonho, né? Significa continuar nessa busca por aquilo que te faz feliz. E não só um curso de ensino superior, mas também outros aspectos da tua vida. Então, quais são esses outros aspectos da vida que eu gostaria de trazer para encerrar a minha fala? Buscar ajuda, busquem redes de apoio, busquem os amigos de vocês de forma online, por videochamada, por mensagem, busquem a família, busquem as pessoas que vocês conseguem ver de forma segura, cuidem da saúde física, porque o nosso corpo também é nosso, também é parte de nós, a gente não é só uma mente, a gente não é só a nossa inteligência, o nosso corpo, ele também tem inteligência, ele precisa de exercício físico, ele precisa de atenção, ele precisa ser ouvido, e busquem outras formas de ajuda, defendam o Sistema Único de Saúde, defendam o SUS, porque o SUS tem serviços gratuitos de saúde mental, principalmente voltados para a infância e adolescência, os CAPs, os Centros de Referência em Saúde Mental, que atendem pessoas menores de 18 anos, e também os CAPs adultos, que servem justamente como um centro de referência em saúde mental e que podem ser buscados pela população para ter acesso ao atendimento psicológico de qualidade, os postos de saúde, as unidades de saúde da família da sua região, que com certeza também tem um psicólogo ou uma psicóloga que possa te atender. Então, procurem o serviço público de saúde, procurem psicólogos e psicólogas que atendam com valor social acessível, que atendam como voluntários em instituições. Não deixem de pedir ajuda, né? Porque se mostrar frágil, se mostrar vulnerável e se mostrar como alguém que precisa ser ouvido, ser acolhido dentro da sua fragilidade, é uma tarefa necessária para todos nós, né? Ninguém precisa ser forte o tempo todo. E a gente não vai conseguir ser forte e dar conta de tudo o tempo todo. E é preciso aceitar isso também, né? É preciso aceitar que a gente tem limites, que a gente tem fragilidades e que a gente precisa um dos outros cada vez mais. Quero deixar também aqui a minha página profissional para vocês, é jana.psicologia, e quem quiser acessar, é o meu Instagram, no caso, mas quem estiver assistindo essa live posteriormente, quem estiver assistindo a gravação e de repente tiver dúvidas, tiver questões, tiver dúvidas de como acessar, por exemplo, um serviço gratuito de saúde pública, o Sistema Único de Saúde em saúde mental, né, podem me mandar mensagem que eu vou ficar feliz em tentar contribuir, em tentar trazer informações, né, para quem tiver necessidade, tiver curiosidade ou tiver dúvidas. E finalizar agradecendo novamente esse espaço de conversa, de diálogo, e fico à disposição para questões e perguntas no final. Obrigada, gente. Eu que agradeço, Jana. Nossa, muito obrigado. Assim, acho que a sua fala vem como um acalento no coração, assim, para muitos de nós, assim. Deixa a gente até mais esperançoso. Agradeço mesmo. E para a gente ir finalizando, a nossa última fala é da Júlia Evne. Ela é estudante do terceiro ano aqui do IF de Ouro Preto. Bem-vinda, Júlia. Uma boa fala para você. Obrigada, Caio. Boa tarde a todo mundo. E, primeiramente, eu queria deixar meus sentimentos para a família da Amanda. E que a gente sente muito, tanto como pessoa, quanto como alunos e instituição. E, além disso, eu vi uma pergunta aqui e eu já vou começar respondendo ela. O Ricardo, ele perguntou: já estamos com a pandemia. A prova do Enem poderia ser feita online? E, Ricardo, ela sendo feita impressa, a gente já teve um âmbito de desigualdade acelerado. Porque pouca gente tem acesso a computador, pessoas que estudaram em escolas públicas não tiveram acesso à aula mesmo, não teve nada disso. Então, assim, fazer a prova online, cada um na sua casa, só dificultaria mais o processo.
o ideal seria que nem tivesse a prova, porque já que os alunos não tiveram acesso, por que a prova? Mas, enfim. A Jana e a Luísa, acho que é a Luísa, isso, Luísa, elas falaram muito do pós-ENEM. Mas eu queria também falar do pré-ENEM. Porque no ano de 2020 foi o ano que a gente, assim, entrou no terceiro ano. E geralmente todo mundo deixa para se dedicar muito para o Enem no terceiro ano. É no terceiro ano que faz um cursinho, é no terceiro ano que treina redação, é no terceiro ano que faz tudo isso, faz o englobamento das matérias. Mas aí chegou e não teve nada. Não teve aula. No nosso caso, por exemplo, do IFMG Campus Ouro Preto, a gente ficou um tempo sem ter aula nenhuma, sem ter nem contato com a escola. A gente ficou perdido e com medo e não sabia o que ia acontecer, não sabia se estudava porque não sabia se ia formar. Então foram todas essas confusões. E quando a gente começou a pensar em ter aula, veio a questão de e quem não tem acesso à internet, quem não possui computador. E a gente, quanto instituição federal, está num lugar muito privilegiado, porque a nossa escola fez bolsas para conseguir computador para quem não tem, bolsa de auxílio de internet, para pagar a internet para os alunos, coisas que, gente, escola pública não teve. A escola pública foi mandar as folhas e tal para quem não tinha internet, ir lá na escola, buscar as folhas e fazer o dever. Era praticamente ser autodidata. Então, assim, a gente tem que pensar nessas coisas para não poder se culpar. A gente começou a estudar no fim do ano, que a gente começou a ter contato com as primeiras matérias do ensino médio. Então, não teve tempo de se preparar. E fora que todo mundo completando 18 anos, muita gente tendo que trabalhar, porque tá tudo muito difícil, as coisas cada dia mais caras. E você precisa ajudar a sua família. Querendo ou não, você tem 18 anos, você vê a situação que pode estar difícil, é a solução que você tem para tentar resolver alguma coisa. Então, além de não poder se dedicar totalmente ao estudo, não ter uma base para se dedicar, muita gente teve que começar a trabalhar e dar conta de trabalho, estudo, pensar em se preparar para o Enem. Então, assim, a gente não é uma máquina. Não é um robô que dá conta de tudo, a gente não tem que ser perfeito em tudo. E fora que existe a situação do medo de ter perdido alguém e existe a realidade de perder. Porque não é o meu caso, mas eu já tenho muito medo de perder alguém, de minha mãe sair, pegar o coronavírus e acabou. Mas e quem perdeu? E quem perdeu quem sustentava a família? E agora? Ficou sem rumo e vai se cobrar por causa de uma prova que você tem 30 milhões de chances, você pode fazer ela ano que vem, e no outro, e no outro, e no outro, e tá tudo bem. A gente não tem que se cobrar, porque além de ter sido um Enem da desigualdade, que teve todas essas situações, como a Carol disse em uns comentários aí pra cima, não foi só excludente, ele foi um Enem que colocou a vida de todos os alunos em risco. Quando você tirava a máscara para abrir a água, para tomar uma água, numa prova que você fica 5 horas lá dentro, você tinha medo. Medo de abrir e tomar água, porque você não sabe quem tá ali. Você não sabe o que a pessoa frequentou, se ela tá com vírus ou não. Não sabe. E, por exemplo, na minha sala que eu fiz o Enem, não tinha distanciamento nenhum. Foi todo mundo uma cadeira atrás da outra. Então, assim, era medo de abrir para tomar água. Uma prova que eu fico 5 horas. Como você fica 5 horas forçando para fazer uma prova de 90 questões, redação, e não tomar uma água? Não come nada. Então, assim, era um medo constante. E cada vez que alguém passava, assim, perto, se precisava ir no banheiro, que alguém ia com você, você ficava com medo. Ficava com medo de pegar o papel higiênico, porque você não sabe quem pegou. Então, assim, foi uma situação horrorosa. O governo negligenciou toda a nossa saúde. Ele colocou a gente totalmente em risco extremo por uma coisa que, assim, não era o momento. Os alunos de escola pública não tinham tido aula,
ninguém estava tendo aula direito, não estava tendo acesso a estudo, a saúde muito precária, e colocou todo mundo numa sala para fazer a prova. Então, assim, começando por aí, que já foi difícil, o processo de preparação, depois o processo de ter que ir fazer a prova nessas condições, de não poder tomar uma água, não poder ir no banheiro, não poder nada. E fora quem, igual a Luísa falou, fez a prova, foi ir fazer a prova e não deixaram a pessoa fazer. Talvez uma pessoa que entre trancos e barrancos conseguiu estudar, conseguiu se preparar e chegou lá na hora com toda a ansiedade, com tudo, e não pôde mais fazer. Falou, você não vai fazer porque não dá para ficar o isolamento. E aí? Se preparou e, tipo, eles não deram nada, não deu papel, não deu nada. A pessoa não tinha certeza nenhuma se ela ia conseguir fazer a prova de novo. O que ela ia fazer? Ela não fez. E aí? Então, assim, a prova foi muito rigorosa com a nossa saúde mental, com a nossa situação. E foi a questão. Quem está numa situação de privilégio, quem não precisou trabalhar, quem estuda em escola particular, que sempre teve acesso a tudo, sempre teve uma internet boa, um computador de qualidade e tudo mais, não sofreu esse impacto. Se o pai já trabalhava de casa, se o pai faz um serviço que pode ser de casa, não vai sofrer esse impacto tanto quanto os demais. E aí que eles se sobressaíram. E não tem como a gente comparar essas duas realidades. Comparar um aluno que teve todos esses acessos, toda essa possibilidade de poder estudar, com todo mundo em casa, não precisando sair, não precisando trabalhar, com todo o acesso possível, a alguém que teve que trabalhar, que teve que estudar, virar madrugada estudando, porque não ia ter outro tempo. Então, assim, não dá pra gente se culpar agora por algo que é tão discrepante entre todos nós. Mesmo que a gente esteja na mesma sala, colegas de classe, a gente tem vidas diferentes, situações financeiras, familiares, a gente pode ter perdido pessoas diferentes ou nem perdido. Então, isso impacta na vida de cada um de uma forma. Então, não dá para ficar se comparando. E aí, quando chegou o SISU, todo mundo achando que as notas iam abaixar, por quê? 50% não foi fazer a prova, era o que seria lógico, as notas iam abaixar. Foi lá, deu tudo errado. As notas aumentaram algumas, ou se manteram constantes, e todo mundo entrou em desespero. Outras situações de quem fez o Enem impresso e fechou a prova de matemática e tirou uma nota, quem fez o Enem digital e fechou a prova de matemática tirou outra nota. Então, assim, todas essas questões de correção, aí veio a correção da redação, que professores tirando 400 pontos na redação, e lógico, tirando 700 pontos em todas as disciplinas e na redação tirar 400. Teve esses erros, o INEP não divulgando os espelhos da redação, e mesmo assim afirmando que não existe erro nas correções. Se não existe, por que não mostrar? Aí chegou no dia de fechar o SISU, todo mundo já muito ansioso, adia. Nossa, foi um pânico, meu Deus do céu. Aí hoje parece que vai, né? E assim, é isso. Sexta a gente tem o resultado e acho que a gente não deve se culpar, seja ele bom ou ruim. E como a Jana falou, o resultado não mede o nosso conhecimento. Se você foi aprovado ou não, não significa que você é mais ou menos que o outro que foi. Você só não foi a sua vez. Mas um dia ela vai chegar, de uma forma ou outra, ela vai chegar, e não desista do seu objetivo. Se o seu objetivo é alcançar aquela X faculdade, tenta até conseguir, porque uma hora você consegue. E não fica se comparando com os outros, com outros alunos, outras pessoas. E é isso. Não se compara, não desista do seu sonho, do seu objetivo, e tenta não se culpar pela sua nota,
porque eu, como uma aluna que fiz o Enem, que estou no terceiro ano também, é muito difícil você ver o seu colega, ele indo bem, ele sendo aprovado, assim, e você não. Então, é muito difícil. E não só a autocobrança, né? A cobrança dos familiares, todo mundo querendo saber, todo mundo perguntando o tempo todo, ai, como você foi? Ai, como você tá? Você tá passando? E você desesperado, querendo suprir as expectativas dos outros. Então, assim, é tentar se acalmar, procurar ajuda se necessário e não apavorar, porque tem mais chance, tem o SISU 2, tem a lista de espera, vai dar tudo certo, uma hora vai, e não se culpem, não se julguem em cima desse resultado, porque ele não define você, não define se você será ou não alguém na vida, e não vai definir nada, só vai definir quando você vai entrar na faculdade. Que nem algo tão discrepante assim, você tem uma vida inteira, sua vida não é só a sua profissão, não é só o que você vai querer exercer, você tem muitas coisas. E só da gente ter chegado até aqui, vivo, bem, saudável, a gente é vencedor, de ter ido ou não fazer a prova, a gente conseguiu, a gente foi lá com todos os medos, enfrentou e a gente está aqui. A gente está vivo, tá bem, trilhões de pessoas mortas e a gente está vivo. A gente conseguiu, tá até aqui. Então, fiquem calmos. Se puderes conseguir, fique em casa, porque a situação está cada vez mais difícil. E tenta focar nisso, que o importante nesse momento é estar vivo, saudável e bem. E se a gente chegou até aqui, nesse estado, a gente é um vencedor, independente desse resultado. Nossa, obrigado, Júlia, também, pela sua fala. Eu me sinto muito contemplado de poder estar nessa live com três convidadas muito fortes, né? Cada uma na sua particularidade, assim. E aí eu fico pensando, né, na temática, assim, sobre esse sistema, né, de ingresso nas universidades também, né? Como que isso é uma forma de catracalizar, né, o espaço, assim, de você selecionar quem é o mais apto e quem não é para esses espaços, né? E aí, como que a gente vai se, se direcionando também para essa lógica produtivista, para conseguir estar dentro da universidade, né? E estando dentro da universidade, a gente percebe que também não é assim, que uma graduação talvez não baste, e aí a gente entra na lógica produtivista de que a gente precisa da pós-graduação, né? Então, como que esses espaços, assim, eles condicionam os nossos corpos, né? E aí eu queria cutucar, assim, né, as vestibulandas, nesse sentido, assim, né, como que vocês lidam com essa situação, né? Porque quando a gente fala de saúde mental, eu acho interessante pensar que a gente está num momento muito crítico, que nós estamos em momento de pandemia, que o Enem ocorreu na pandemia, uma coisa que não devia ter acontecido, né? Mas como que essas pressões, elas perpassam, assim, na formação de vocês, né? Porque acho que as três estão no terceiro ano. E aí, como que isso implica, né, na construção de subjetividades mesmo, né? Porque eu acho que a Jana trouxe esse lugar muito interessante de que quando a gente fala o que eu quero fazer da vida, a gente sempre pensa na nossa profissão, né? E a gente fala da nossa profissão. E aí queria entender, assim, quais são esses espaços para vocês, né? Porque me lembro da minha época de vestibular e da agonia que era esperar o resultado e ver lista rodando e o seu nome não tá lá, e o SISU, o site do INEP travando,
E, enfim, né, tudo isso que vocês já pontuaram, assim, mas como, para além da questão da prova, né, como que tem sido isso para vocês, assim, como que essa lógica produtivista tem interferido na rotina de vocês, assim? Então, a gente vive numa sociedade que é muito disso, né? Você precisa fazer uma universidade para você crescer na vida e tudo mais. E eu acho que também, obviamente, não tem problema o nosso sonho ser entrar numa universidade, fazer o curso que você quer fazer. Não tem problema, mas isso não precisava ser dessa maneira tão. Com uma pressão tão grande, uma. Com essa questão de que se você não for, você não vai ser ninguém na vida, né? Inclusive, nós entramos no Instituto Federal pensando nisso, né? Tipo assim, eu vou estar no terceiro ano, já vou ter um curso técnico, já vou ser alguém na vida. Então, a gente já entra no Instituto Federal pensando nisso. Eu amo o curso que eu faço, inclusive, quero trabalhar nessa área, então eu tenho essa perspectiva, na área de eventos, né? Tenho essa perspectiva de que se eu não entrar na universidade agora, eu consigo trabalhar na área do meu curso técnico, né? Que eu já tenho trabalhado nela. Então, a gente tem muito disso, de que precisa entrar na universidade. Entrar na universidade é muito bom, é óbvio que é o sonho de muitas pessoas, mas eu acho que dessa maneira que a gente tem, é uma maneira muito de pressão mesmo em cima da gente, né? Dessa questão de que se não for, se não entrar, você não vai ser ninguém na vida. Às vezes essa pressão vem até mesmo dos nossos próprios pais. Só que porque eles também passaram por isso, né? Eles também escutaram os pais deles falando que eles tinham que entrar na universidade, ou então porque os nossos pais não conseguiram concluir o ensino médio, nossos pais não conseguiram entrar na universidade, e eles acham que eles querem o nosso melhor realmente, né? E para eles o nosso melhor é que a gente precisa entrar na universidade, que a gente precisa ser pressionado para isso. Mas eu acredito que se a gente levar de maneira mais leve, da questão de que você precisa fazer um curso que você quer fazer, de um curso que você gosta, no seu tempo, ou se você não quiser, você pode atuar na área do seu curso técnico que você se formou, falando aqui mais especificamente, né, dos alunos do Instituto Federal. Se não, você pode trabalhar, abrir sua empresa que você sempre quis abrir. Então, nesse momento, a gente precisa incentivar, obviamente, as pessoas a entrarem nesse espaço da universidade, que é um espaço muitas vezes elitizado ainda, né, no nosso país, por mais que a gente tenha vários avanços das cotas, as cotas raciais, as cotas em relação, né, à condição financeira, ainda assim, a universidade é um espaço elitizado e a gente precisa ocupar esse espaço com gente como a gente, mas sem toda essa pressão aí que a gente sofre de que precisa ir para a universidade para ser alguém na vida. E todos nós já somos alguém na vida, né, gente? A gente não precisa ter uma carreira que todos falam na televisão que é legal, a gente não precisa ser médico, a gente não precisa ser advogado, para a gente ser alguém. A gente fazendo o nosso papel, a gente ajudando nossa mãe em casa, a gente indo para a nossa escola, estudando, fazendo um projeto de pesquisa, lendo um livro que a gente gosta, enfim, no nosso dia a dia a gente já é alguém. Sendo gentil, como a Jana disse, que a gente precisa ser gentil com as pessoas, isso já é muito importante. A gente sobreviver nesse país já é uma conquista muito grande. Como eu disse, a gente está tendo que lutar por vida, pão, vacina e educação. A gente está tendo que lutar pelo óbvio, todos os dias. E isso já é uma conquista muito grande. Então, você acordar, você estar saudável, você conseguir continuar estudando, tudo isso é uma conquista muito grande. Então, acho que a gente precisa parar um pouco de se pressionar tanto assim. Falo até para mim mesma, né? Que eu tô toda hora atualizando ali o site do SISU, porque eu quero passar na universidade e tal. Mas a gente precisa ser mais gentil com a gente mesma também. Além de tudo que a Luísa disse, essa pressão assim que a gente se autocoloca ou que a família coloca, ela vem muito de querer ter uma situação de vida melhor. Porque a gente sabe que, querendo ou não, se você não tiver uma profissão boa ou conseguir um cargo bom de emprego, você não vai conseguir sair muito daquilo que o salário mínimo oferece, que é muito pouco. É mínimo do mínimo do mínimo. A pessoa não consegue viver sozinha só com aquilo.
Consegue, mas assim, numa situação não muito legal, com uma alimentação não muito saudável e lazer. Então, assim, a gente se cobra muito porque, por exemplo, histórias que eu já ouvi, gente que é de família mais carente, sempre quer ser alguém na vida para dar uma boa vida para a mãe. Por exemplo, se eu for um médico, eu tiver um bom salário, eu vou conseguir dar uma casa para minha mãe. Se eu for uma advogada que eu conseguir ganhar um bom salário, eu vou conseguir ajudar minha mãe. Ela vai conseguir ter aquilo que ela sempre sonhou. Então, assim, por outras profissões extremamente necessárias, mas que não exigem a graduação e afins, não serem valorizadas, não terem uma boa remuneração, a gente acaba se cobrando por pensar no futuro e nesses desejos. Tipo, se no futuro eu quero uma vida boa, uma estabilidade financeira, eu não posso parar agora, porque se eu parar agora, eu não vou alcançar isso, eu não vou conseguir chegar lá e ter um bom salário. Não vai acontecer. Então, por essa elitização assim do salário e das profissões, quanto mais bem sucedida é a profissão, maior o seu salário, você acaba querendo sempre mais, porque você busca essa estabilidade, busca essa vida estável na financeira, ajudar sua mãe, seu pai. Então, isso vem todas essas cobranças, dá para os seus filhos a vida que você não teve, dá para o seu filho a condição que você não teve, a escolaridade que você não teve. Então, assim, todas essas pressões se acumulam juntas agora, porque, querendo ou não, esse é o momento, a graduação, assim, é o momento definitivo para isso, já que as outras profissões não oferecem um salário do jeito que deveria. Obrigado. Eu entendo completamente vocês, e a pressão familiar, né, e ser, como a Jana, a Luísa e a Júlia pontuaram, a única pessoa da família a ter uma graduação, né, a estar, né, nesse espaço, assim, de ascensão social, né, mas eu também fico pensando nesses espaços da mentira da meritocracia, né, foi uma coisa que a Jana pontuou, né, de que cada vez mais parece que ter um diploma universitário no nosso país não diz muita coisa, né? E de como também a forma de ingresso ela é totalmente desumana, né? Porque você submete adolescentes de 17 anos a provas é, ridículas de 180 questões, mais uma redação, né? Isso falando do Enem, especificamente. E aí, outros vestibulares de universidades, né, que a gente pega, sei lá, primeira, segunda fase, dependendo de curso, teste de aptidão, né? Então, como que também é um sistema desumano e desigual, né? Porque se você não tem acesso, por exemplo, aqui em Minas eu não sei como funciona, mas eu sou de São Paulo. E algumas universidades você tem que fazer a prova na sede da universidade, né? E se você mora no interior, eu não tenho dinheiro, por exemplo, para chegar à capital, eu já não presto esse vestibular, né? Então, como que também é uma forma de higienizar esses espaços, né? Mas eu acho que tem uma outra pergunta da Carol nos comentários, se o Pedro puder fixar para mim na tela, que a pergunta é como mudar a narrativa do sucesso e como que a escola pode colaborar com isso. Aí a Jana se propôs aqui a responder. Eu queria começar a mudança, né, questionando, porque a gente só muda quando a gente questiona. Então, para mudar a lógica do sucesso, é preciso questionar essa lógica. E conseguir também questionar essa lógica temporalizando ela, né? Porque a lógica de sucesso, ela é muito temporalizada. Por exemplo, talvez para a geração dos nossos pais e mães, a lógica de sucesso era conseguir ter uma casa própria, um carro e uma profissão. Hoje em dia, com o mercado imobiliário que a gente vive e com o valor da gasolina, é muito difícil seguir essa lógica de sucesso,
né? Talvez se eu colocar como ideal de vida para mim ter a realização e o sucesso com base em ter a casa própria e o carro, talvez eu não consiga alcançar essa lógica de sucesso que pertenceu a uma geração passada, como patamar de realização. Porque no momento histórico que a gente vive, isso não é mais possível para todo mundo, né? Ou já não é mais tão acessível quanto foi em um outro momento onde esses produtos, esses bens de consumo eram mais acessíveis e hoje deixaram de ser. Né? Comprar uma casa e comprar um carro já não é mais tão fácil. Por mais que você tenha, talvez, um emprego com um salário estável e razoável. E da mesma forma, talvez há 10, 20 anos atrás, acho que mais 20 do que 10, ter um curso de ensino superior era garantia de entrar no mercado de trabalho. Então, a lógica de sucesso estava muito ligada em ter uma formação superior, porque você tem no curso superior, você tinha um emprego garantido. E hoje não é mais assim. Né? A gente tem um monte de doutor, doutora, graduado, graduada, desempregado aqui no nosso país e no mundo inteiro também. Então, mesmo essa lógica de sucesso do curso superior como lugar, né, como patamar de realização e de sucesso, ela já tem mudado, ela já tem se transformado no momento histórico que a gente vive. Então, encontrar os nossos próprios significados de vida, né, o nosso próprio ser no mundo para além do curso superior ou da profissão que a gente escolheu seguir, é cada vez mais importante, para não ficar apegado a esses ideais de sucesso que já não são possíveis na nossa geração, no período em que a gente vive. E gostaria de criticar também, questionar essa lógica do sucesso no sentido do utilitarismo ou do produtivismo, como o Caio trouxe. A vida não precisa ser útil, né? A gente está no momento em que eu vejo pessoas se sentindo mal por descansar, se sentindo mal por não fazer nada em um período, né? Porque a gente se cobra o tempo inteiro para estar produzindo, para estar fazendo, para estar sendo útil. Né? Será que é tão ruim assim se sentir inútil? Às vezes é necessário se sentir inútil, porque eu não quero contribuir com essa lógica do utilitarismo, ou que eu tenho que servir para alguma coisa. É muito, muito ruim pensar assim que eu tenho que servir para alguma coisa, então a vida não é útil, como dizia Ayrton Krenak, que é um intelectual indígena. E queria indicar uma animação para vocês, porque a animação tem um poder muito grande de mexer com os sentimentos da gente, de levar a gente a sentir mais do que pensar. Tem uma animação chamada Soul, do Disney+. Quem não conseguir acessar, ou não conseguir baixar, não conseguir assistir, pode entrar em contato comigo, ou até com a professora Carol, que eu acho que ela também tem, porque eu cheguei a mandar para ela. E é uma animação que questiona justamente isso, porque ela diz que a vida não precisa ser útil, ou você não precisa ter um grande propósito de vida, muito menos um grande propósito baseado nas expectativas do outro, que você só precisa encontrar o teu lugar no mundo, né? Você só precisa encontrar aquelas pequenas coisas do dia a dia que são capazes de trazer felicidade, realização, né? E que são capazes de te fazer se reconhecer para além de uma profissão, de uma carreira ou de uma ideia de sucesso. Então, questionem o tempo inteiro essa ideia de sucesso. Professores, professoras, famílias, estudantes, questionem essa lógica de sucesso e encontrem o teu sentido de vida, que é bem mais importante do que ter sucesso. Obrigado, Jana. A Júlia pediu para fixar um comentário aqui que eu acho que ela quer falar sobre. Se o Pedro puder fixar para mim. É uma pergunta do Ricardo, e aí ele pergunta: a prova do Enem é muito difícil? Então, Ricardo, depende, né? Essa questão, assim, ela vai variar de acordo com cada um. Mas, no geral, todo mundo acha ou difícil ou muito cansativa. Porque ela é assim, em um domingo você faz 90 questões e uma redação, você entra, acho que 2 horas, a prova começa 2 horas e acaba 1h30, uma coisa assim. E acaba às 7 horas. Você tem esse tempo todo para fazer 90 questões e uma redação. E na outra semana você tem 1 hora a menos,
ou meia hora a menos, e você tem que fazer mais 90 questões. Sendo que, dessas 90 questões, 45 são sobre matemática, 45 sobre linguagens e códigos, que engloba português, e nessas linguagens e códigos ainda tem 5 que são referentes à língua estrangeira, que aí você opta em fazer inglês ou espanhol. E na outra semana, ou não sei se é bem na outra semana, mas ainda tem 45 de ciências da natureza, que é física, química e biologia, e 45 de ciências humanas, filosofia, geografia e história. E ela engloba os conteúdos do primeiro ao terceiro ano, ou seja, são muito conteúdos. E você não tem como saber qual vai cair na sua prova. Você tem que saber todos, porque você não sabe qual lei da física vai cair na sua prova, qual o tema da redação. Isso é tudo uma incógnita. Então, querendo ou não, você tem que saber tudo para conseguir ir muito bem. Porque não tem como você saber qual questão, qual filósofo, qual guerra, o que vai cair. E cada ano que passa, a prova vai tomando um rumo diferente. Um ano ela está mais conteudista, outro ano ela está mais sobre interpretação. Então a gente fica perdido. Então acho que não só essa questão de ser difícil ou não, é porque a questão mesmo é que ela engloba muita coisa e ela vai se mutando e a gente não tem acesso a essa mutação antes que ela aconteça. Então, quando você vê que a prova tomou um rumo diferente, você está lá sentado fazendo ela. E aí já é o desespero. Então, vai muito essa questão. E aí, a questão de dificuldade, eu acho que varia, porque nem todo mundo é bom em todas as matérias. Então, talvez uma prova de humanas que é fácil para mim seja muito difícil para você. Então, vai variando assim. Mas é isso. Depende do seu nível, mas no geral ela é cansativa e é dificultosa, pois a gente não sabe o que direito vai cair e é muitas coisas que têm a possibilidade de cair. Uma coisa rapidinho, é importante, eu sei que o tempo está apertado, só para falar o que a Júlia comentou, é que é importante a gente lembrar que a gente que estuda no Instituto Federal, a gente não tem o ensino médio regular. Então, várias escolas, principalmente particulares, os estudantes têm o seu ensino médio basicamente inteiro no primeiro e no segundo ano, e o terceiro ano 100% dedicado ali para o Enem. Redação, gente, eu conhecia gente de escola particular que fazia 5 redações por semana. E eu não tinha nem aula de redação estilo Enem no coisa, porque a gente tem um curso técnico, a gente tem aula de português e matemática, são menos horas do que o ensino tradicional, né? Então a gente também precisa ser gentil com a gente mesmo, tentar estudar em casa, complementar esses estudos. A educação do Instituto Federal é muito boa, é de qualidade, mas não é igual de outras escolas, né? Então a gente precisa também ter esse recorte de entender que a gente faz esse Enem sendo que nós não somos preparados para o Enem, porque o Instituto Federal é uma escola que nos prepara para a vida, né? Então, isso que eu queria falar. Já encerrou umas perguntas, mas eu vou responder a do Ricardo só para ele ter uma ideia. Que ele perguntou se com a nota do Enem ele consegue entrar em qualquer universidade. A nota do Enem, na verdade, você entra pela faculdade através do SISU. E aí você consegue jogar a sua nota em quaisquer faculdades federais que sejam públicas. As faculdades privadas, elas não englobam aí. Aí, com essa nota do Enem no SISU, você consegue entrar em quaisquer faculdade pública que você tenha a nota de corte, que é a nota média que você precisa ter para conseguir entrar. Já as privadas, geralmente, ou tem processo seletivo único, de si própria, ou com a nota do Enem você consegue algum desconto, eles olham sua média no Enem, suas notas e te dão um desconto, que seria uma bolsa. Do valor integral você ganha 50%, 60%, e tem o FIES e o ProUni também, que acho que usam a nota do Enem. E a Giovana também, ela falou que ela tem tido várias crises de ansiedade por não saber separar essas coisas, foi até quando a Jana estava falando. E, Giovana, o que eu te aconselho é
procurar um psicólogo, um psiquiatra, se você não tiver condições de pagar, que seja um público que possa te atender para te ajudar a lidar com isso, porque nem sempre a gente consegue sozinho. E reconhecer isso é de extrema importância e não vale a pena ficar tendo crise, sendo que você tem um meio que pode te ajudar e ele está preparado para isso. Obrigado, Júlia, Luísa, Jana, Jonathan, Luana, Carol de novo, Pedro. Acho que foi uma tarde muito produtiva para todo mundo, de poder falar sobre as angústias, e aí vou abrir para caso vocês queiram fazer algum tipo de agradecimento, colocar suas redes de novo, né? E, de novo, quero agradecer em nome do GT da Agenda, foi um prazer conhecer vocês três. Obrigada, Caio. Obrigada, gente, todo mundo, as Caróis, a Luana, o Jonathan, o Pedro, que estava ali também, a Júlia, a Jana, todo mundo. Se eu esqueci de alguém, sinto incluído. Queria agradecer o espaço, parabenizar mais uma vez a equipe do Agenda, né, que é um projeto que eu estou conhecendo agora, já adorei, vou continuar acompanhando. Eu não sei se vocês têm redes sociais, também já podem colocar aí, ou se é só aqui no YouTube, enfim. Quero continuar acompanhando, que eu achei muito legal, toda aquela programação, né, de cada dia da semana, cada 15 dias e tal. Parabenizar vocês por esse projeto e o campus também, né, e agradecer pelo convite. E queria aqui, só para finalizar, que a gente precisa entender, a Júlia aqui, ela é estudante secundarista, eu sou estudante secundarista, e a gente escuta muito, né, Júlia, que nós somos o futuro do nosso país, que nós somos o futuro do país, que a gente vai entrar na universidade, vai ter uma profissão e a gente vai mudar o país. Mas a gente, lembrando que o futuro se constrói no presente, e que a gente atua no presente, que a gente muda a nossa realidade no presente, né? A gente participa ativamente das coisas da nossa escola, que eu acredito que a Júlia também participa, seja de grêmio, seja de uma atividade na nossa sala de aula, seja, enfim, participando das manifestações, seja colocando a sua opinião nas suas redes sociais. A gente não é só o futuro, a gente é o presente também, e a gente precisa dessa atenção, desse investimento e dessa compreensão também, né, de que nós não somos só o nosso futuro, que o nosso presente, a gente faz a diferença sim, e que nesse presente, que a gente deveria ter mais investimento, na verdade o governo federal, né, esse sistema que a gente vive não apresenta saídas para isso, para esse momento específico que a gente vive da pandemia, senão o aumento das desigualdades. Então, a gente apresenta aqui nesse momento a saída, na verdade, é mais investimento nos institutos federais, a saída é a necessidade a criação de políticas públicas para a saúde mental desses estudantes, para que no presente eles tenham atenção e no futuro eles também consigam mudar o nosso país. Então, a gente precisa entender isso, né? De que a saída nesse momento é mais investimento na ciência e tecnologia. Poxa, quantos estudantes secundaristas estão fazendo seus projetos? Tem estudante secundarista que fez mochila anti-Covid, que faz sacola plástica feita de casca de laranja no momento que a sustentabilidade precisa estar em debate. Estudante que faz medidor de temperatura Wi-Fi, para que quando tiver alguém da nossa família doente, a gente não pode visitar, porque senão pode piorar a situação, mas a gente vai ter conseguir medir a temperatura dele por Wi-Fi, você estando em outra casa. A gente faz isso é revolucionário. A gente precisa entender que para ter um futuro melhor, a gente precisa no presente tratar a educação como um investimento e não como um gasto, como a gente escuta tantas vezes, que a educação é um gasto público e não um investimento público. Então, eu só queria trazer essa observação aqui, agradecer pelo espaço e dizer que a gente precisa ter esperança, como dizia Paulo Freire, não do verbo esperar, mas do verbo esperançar, de entender que a gente vive um momento muito difícil, mas que através de estudantes, de pessoas como a Jana, como o Caio, que a gente vai conseguir ter um futuro melhor, sim, que há esperança, que há, mas que não pareça, há uma saída, e essa saída é investimento em educação. E nós, da União Brasileira de Estudantes Secundaristas, estamos na luta 24 horas por dia, 7 dias por semana,
para que a educação seja tratada realmente como investimento. Então, gente, a gente precisa transferir esse luto, essa tristeza que a gente está aqui vivendo, né, em resistência, em luta, em sangue no olho, para a gente conseguir aí mudar o nosso país. Então, muito obrigada. O Instagram da UBS é UBSOficial e o meu Instagram é luisa.elas. Muito obrigada, gente. Parabéns aí. Eu queria agradecer a todo mundo que veio, todo mundo que participou, que ficou esse tempo aí com a gente. E deixar meu Instagram, que é @julia_evene, para quem ainda tiver alguma dúvida. Igual o Ricardo, se restou alguma dúvida sobre o processo do Enem. A Giovana, acho que se ela estiver passando por problemas e precisar de alguma ajuda. E para todo mundo que ficou com alguma dúvida, pode ir lá e me perguntar que a gente conversa. E obrigada a todo o pessoal que proporcionou a live, a escola, os intérpretes e todo mundo que está por trás. Eu quero reafirmar aqui os meus agradecimentos a todas as pessoas aqui da live, as meninas que participaram comigo, ao Caio, ao pessoal da equipe técnica também e do Instituto Federal de Ouro Preto, os intérpretes, e agradecer também a todas as pessoas que estiveram no chat aqui assistindo. A Luísa, como mensagem final, né, eu queria reafirmar uma coisa que a Luísa trouxe, que foi sobre a gente não ser só o futuro, mas também ser o presente. E como historiadora, eu também queria dizer que a gente é o passado, e que a gente é responsável pelo passado. Né? O passado, as injustiças sofridas pelas pessoas do passado, ele não fica morto, enterrado lá atrás. Né? O passado ele vai dizer muito sobre quem a gente é hoje. As pessoas que a gente elegeu em 2018 vão dizer muito sobre a realidade que a gente está enfrentando hoje no país. As conquistas que a gente teve no passado vão dizer muito sobre os lugares de sucesso nos quais a gente pode chegar. Eu só cheguei onde eu cheguei porque eu tive o ProUni, né, que foi uma conquista, porque eu tive o acesso à Universidade Federal, que também foi uma conquista dos movimentos sociais, do movimento estudantil, da educação pública. Então, o passado, ele impacta muito no nosso presente. Né? E um dia o nosso presente também vai virar passado e vai impactar nesse futuro que todos nós, né, esperamos viver e esperamos também deixar para as futuras gerações que vão passar também pela experiência de colher os frutos e também as consequências que a gente está plantando agora. Então, se responsabilizar pelo passado e entender que o presente também vai se tornar um passado é um processo importante. E deixar a mensagem para vocês que não desistam da educação, não desistam do sistema público de saúde, não desistam do projeto de educação pública, porque ainda é um sonho para muitas pessoas, ainda é o projeto de vida de muitas pessoas, né, de profissão e também de sentido de vida, porque a gente pode também encontrar um sentido para a vida na nossa atuação profissional, na sala de aula, encontrar nossos colegas, isso também traz sentido para a vida. Para mim, estar num curso superior não tem o mesmo sentido agora do que tinha quando eu encontrava meus colegas em sala de aula. Então, a educação também traz esse sentido, traz esperança, né, e traz um alimento para os sonhos da juventude e de todas as pessoas, né? Porque eu também conheço muitas pessoas bem mais velhas que estão entrando agora no seu primeiro curso superior, estão voltando a estudar, né? Já fiz estágio, por exemplo, na EJA, que aqui é Educação de Jovens e Adultos. Então, a educação não é só o sonho da juventude, ela também é um sonho tardio que só se tornou possível agora para muitas pessoas que são jovens bem adultos já, né? Ou jovens com muitos anos. Então, queria finalizar com essa mensagem, né? Acreditem e lutem pela defesa da educação e da saúde pública no nosso país, porque elas são a esperança de muita gente, de muitas famílias e de muitas pessoas. Obrigada, gente, pela oportunidade e pela presença de todos e todas aqui. Obrigado. E é isso, gente. Eu agradeço imensamente quem ficou até o final. Acredito que essa live vai ficar no canal da Agenda. Quem quiser ver depois, rever. Acho que foi uma live muito forte, muito potente, de muito alívio.
E queria dedicar também no final dessa live, para que a gente não esqueça, dedico essa live e esse momento que a gente teve de respiro à Amanda e aos familiares dela. E tenha uma boa tarde a todos. Tchau.